É o que Cícero, uma das nossas principais fontes para o conhecimento do pensamento dos primeiros estoicos, cujas obras, como já disse, foram quase todas perdidas, sublinha no ensaio dedicado à natureza dos deuses. Nessa obra, ele caçou dos pensadores como Epicuro, segundo os quais o mundo, em oposição ao que dizem os estoicos, não é um cosmos, uma ordem, mas ao contrário, um caos. Eis o que Cícero replica justamente em nome do pensamento estoico. Que Epicuro caçoe tanto quanto quiser, não deixa de ser verdade que nada é mais perfeito que o mundo. O mundo é um ser animado, dotado de consciência, inteligência e razão. Citei esse pequeno texto para que você possa avaliar o quanto esse pensamento está afastado de nós, modernos. Se alguém hoje dissesse que o mundo é animado, quer dizer que possui uma alma e que a natureza é dotada de razão, passaria certamente por louco. Mas, se compreendermos bem os antigos, o que queriam dizer não tem nada de absurdo. Ao afirmar o caráter divino do universo todo, eles exprimiam com sua convicção de que uma ordem lógica operava por trás do caos, aparentemente das coisas, e que a razão humana poderia trazê-la à luz. Aproveito para lhe dizer que é exatamente essa ideia, segundo a qual o mundo possui uma espécie de alma, que é como um ser vivo, que mais tarde se chamará de animismo, da palavra latina anima, que quer dizer alma. Falarei também a respeito dessa cosmologia, concepção do cosmos, de ilozoísmo, que quer dizer literalmente que a matéria ile é como um animal, zon, um ser vivo. É também a essa doutrina que daremos o nome de panteísmo, da palavra grega pan, que significa todo, theos, Deus, já que a totalidade do mundo é divina e não um ser exterior ao mundo, que teria criado, por assim dizer, de fora. Se lhe apresento esse vocabulário, acredite, não é por gosto pelo jargão filosófico, mas ao contrário, para que você possa ler obras dos grandes autores, sem ser impedido pela barreira, no fundo, muito simples desses termos técnicos, que muitas vezes impressionam mais do que esclarecem. Do ponto de vista da teoria estoica, o cosmos é, pois, com exceção de alguns episódicos, acidentais e provisórios, que são as catástrofes, essencialmente harmonioso, o que terá, daqui a pouco veremos, porque consequências importantes no plano prático, ou seja, nos planos moral, jurídico e político. É justamente porque a natureza inteira é harmoniosa que, em certa medida, vai poder servir ao modelo de conduta aos homens. Assim, o famoso imperativo, segundo o qual é preciso imitá-la em tudo, vai poder se aplicar não apenas ao plano estético da arte, mas também ao da moral e ao da política. Essa ordem harmoniosa, exatamente em razão dessa característica primeira, só pode ser justa e boa, como insiste Marco Aurélio em seu livro intitulado Meditações. Tudo o que acontece justamente o que descobrirás, se observarem as coisas com exatidão, como se alguém vos concedesse vossa parte segundo o que mereceis. Marco Aurélio pensa a natureza, pelo menos em seu funcionamento normal, excetuando-se os acidentes ou catástrofes, que às vezes nos submergem, faz a justiça a cada um, tendo em vista que ela nos dota, quanto ao essencial, daquilo que precisamos. Um corpo que permite que movamos no mundo, uma inteligência que possibilita nossa adaptação a ele, e riquezas naturais que nos bastam para nele viver. De modo que nessa grande partilha cósmica, cada um recebe o que lhe é devido. Essa teoria do justo anuncia uma fórmula que servirá de princípio a todo o direito romano: dar a cada um que é seu, colocar cada um em seu lugar, o que supõe consequentemente que haja para cada um como que um lugar natural, como dizem os gregos, no seio do cosmos, e que esse próprio cosmos seja justo e bom. Você entende que, sob essa ótica, uma das finalidades últimas da vida humana será encontrar seu justo lugar no seio da ordem cósmica? Para a maioria dos pensadores gregos, com exceção dos epicuristas, é perseguindo essa busca, ou melhor, realizando essa tarefa, que se pode conquistar a felicidade e a vida boa. Numa perspectiva análoga, a teoria possui também, de modo implícito, uma dimensão estética, já que a harmonia do mundo, que se ela desvela, torna-se um modelo de beleza para os humanos.
Evidentemente, assim como existem catástrofes naturais que parecem enfraquecer a ideia de que o cosmos seria justo e bom, mas dissemos que elas sempre são acidentes transitórios, existem também no seio da natureza coisas que, pelo menos à primeira vista, parecem feias, até mesmo horríveis. É preciso, no entanto, segundo os estoicos, saber vencer as impressões imediatas e não permanecer na perspectiva comum das pessoas que não refletem. É isso que Marco Aurélio exprime com muita força em suas meditações. A juba do leão, a espuma que escorre da goela do javali e muitas outras coisas que observamos detalhadamente, sem dúvida, estão longe de ser belas e, no entanto, porque derivam do fato de terem sido engendradas pela natureza, são um ornamento e possuem encanto. Se nos aproximássemos pelos seres do universo, se tivéssemos uma inteligência mais profunda, sem dúvida, todos eles nos pareceriam sempre criaturas agradáveis, mesmo em velhos e velhas. Poderemos encontrar uma certa perfeição, uma beleza como encontramos na graça infantil. Se tivermos os olhos de um sábio, trata-se da mesma ideia que já encontra em um dos maiores filósofos gregos, no qual o estoicismo se inspira, Aristóteles, quando denuncia a ilusão daqueles que julgam o mundo mau, feio ou desordenado, porque só olham para o detalhe, sem chegar com uma inteligência conveniente da totalidade. Se as pessoas comuns pensam de fato que o mundo é imperfeito, é porque, segundo ele, cometem o erro de dirigir ao universo todo observações que se referem apenas aos objetos sensíveis, e ainda assim poucos dentre eles. De fato, a extensão do mundo sensível que nos cerca é a única em que reinam a geração e a corrupção, mas ela nem chega, por assim dizer, a representar uma parte do todo. De modo que seria mais justo absolver o mundo sensível em benefício ao mundo celeste, do que condenar o mundo celeste por causa do mundo sensível. Evidentemente, se nos limitamos o olhar ao nosso cantinho do mundo, não veremos a beleza do conjunto. Porém, o filósofo que contempla, por exemplo, o movimento admiravelmente regular dos planetas, saberá elevar-se a um ponto de vista superior para compreender a perfeição do todo, do qual não somos senão um ínfimo fragmento. Como você vê, nisso reside o caráter divino do mundo, ao mesmo tempo imanente e transcendente. Mais uma vez utilizo propositalmente as palavras do vocabulário filosófico, porque elas lhe serão úteis mais adiante. Diz que uma coisa é imanente ao mundo quando se situa em relação apenas a ele. Do contrário, diz que ela é transcendente. Nesse sentido, o Deus dos cristãos é transcendente em relação ao mundo, ao passo que o divino dos estoicos, que absolutamente não se situa em não sei que além, já que não senão a estrutura harmoniosa cósmica ou cosmética do próprio mundo, lhe é perfeitamente imanente. O que não impede que, de outro ponto de vista, o divino dos estoicos possa ser do mesmo modo chamado de transcendente, não com certeza em relação ao mundo, mas em relação aos homens, tendo em vista que ele é radicalmente superior e exterior a eles. Estes, de fato, descobrem maravilhados pelo menos, se são um pouco filósofos, mas não o inventam nem o produzem de modo algum. A esse respeito, ouçamos Crisipo, aluno de Zenão e segundo dirigente da escola estoica. As coisas celestes e aquelas cuja ordem é sempre a mesma não podem ser feitas pelo homem. Essas palavras são citadas por Cícero, que acrescenta comentando o pensamento dos primeiros estoicos. O mundo deve ser sábio, e a natureza comporta todas as coisas reunidas, deve exceder pela perfeição da razão, logos, assim o mundo é Deus, o conjunto do mundo é englobado por uma natureza divina. Podemos, pois, segundo os estoicos, dizer que o divino é a transcendência da imanência, para melhor se perceber que a teoria é uma contemplação de coisas divinas, que, embora não escritas em nenhum outro lugar, a não ser no real, não deixam de ser inteiramente estranhas à atividade humana. Gostaria que você observasse ainda de passagem
uma ideia difícil, a qual voltaremos adiante, para melhor compreendê-la, mas que você já pode guardar num canto da memória. A teoria da qual nos falam os estoicos nos desvela, como acabamos de dizer, o mais perfeito e o mais real, o mais divino no sentido grego no mundo. Com efeito, você vê mais o que real. Com efeito, você vê que o mais real, o mais essencial na descrição do cosmos é sua ordenação, sua harmonia, e não o que de fato, que em certos momentos, ele tenha defeitos, como por exemplo os monstros ou as catástrofes naturais. É nisso que a teoria que nos revela tudo isso e nos oferece meios de compreendê-lo é, ao mesmo tempo, o que os filósofos chamarão mais tarde de ontologia, uma doutrina que define a estrutura, a essência mais íntima do ser, e uma teoria do conhecimento, um estudo dos meios intelectuais pelo quais se chega a esse conhecimento do mundo. É importante perceber que a teoria filosófica, entendida nesse duplo sentido, não é redutível a uma ciência particular como a biologia, a astronomia, a física ou a química, por exemplo. Porque, embora recorra constantemente às ciências positivas, ela mesma não é nem experimental, nem limitada a um objetivo particular. Por exemplo, ela não se interessa apenas pelo ser vivo, como a biologia, ou apenas pelos planetas, como a astronomia, nem mesmo apenas pela matéria inanimada, como a física, mas tenta captar a essência ou a estrutura interna da totalidade do mundo. É algo bastante ambicioso, sem dúvida, e isso pode até mesmo parecer completamente utópico em face de nossas atuais exigências científicas. Contudo, a filosofia não é uma ciência entre outras, e mesmo que ela deva levar em conta os resultados científicos, seu propósito fundamental não é a ordem científica. Ela busca um sentido para esse mundo que nos cerca, elementos que nos permitam nele inscrever nossa existência, e não apenas um conhecimento objetivo. Tudo isso ainda é bem difícil de se captar no estágio em que nos encontramos. Você pode, por enquanto, deixar nesse aspecto de lado, mas saiba que precisaremos voltar a ele para demonstrar com precisão a natureza da diferença entre a filosofia e as ciências exatas. De qualquer modo, estou certo que você já pressente que essa teoria, contrariamente às nossas ciências modernas, que são por princípio neutras, visto que descrevem o que é e nunca o que poderia ser, vai ter implicações práticas nos planos moral, jurídico e político. É claro que a descrição do cosmos que acabamos de evocar não poderia deixar indiferente os homens que se interrogam sobre o melhor modo de conduzir suas vidas.